Glória a Deus, aleluia. Está começando mais um programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. Amém? Propósito do nosso programa, irmãos, leitura e pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Amém? Deus abençoe cada um de nós. Irmãos, não pregamos placa de igreja nem CNPJ. Pregamos a Palavra de Deus cumprindo o ide do Senhor Jesus. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E é o que nós fazemos. Amém? Glória a Deus e aleluia. A leitura de agora está em Romanos, capítulo 15, versículo 1. O Senhor Deus apresenta diante do Senhor a tua palavra que será lida e pregada. Fala conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim, Romanos 15, 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Ou seja, nós que somos fortes, irmãos, e sabemos como funciona, que a salvação, ela veio por meio da morte do Senhor Jesus, que ele foi a ovelha, né? Ele fez o sacrifício dele por nós, não só para aqueles de 2000 anos atrás, mas por nós até hoje, e por aqueles que ainda hão de se converter. Ele pagou o preço, uma única vez. Então, nós sabemos disso. Então, nós devemos suportar, né? Ser forte e suportar as debilidades dos fracos, desde que as debilidades do fraco não seja contra o que a palavra de Deus diz. Amém? Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Então, nós devemos agradar ao próximo no que é bom dentro do que a palavra de Deus diz. Ou seja, o que a Bíblia diz? A salvação ela é pela graça. Ou seja, Deus enviou o próprio Filho para morrer por nós, por expiação pelos nossos pecados. Então, o sangue do Senhor Jesus na cruz foi vertido por nós. Tá certo? Então, nós somos servos de Deus. Porque confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A salvação, ela não vem porque guarda sábado, ela não vem porque dá dízimo, ela não vem porque você é bonzinha, não vem por ato de caridade, não vem porque você foi batizado quando você era criança, isso não vale nada. A salvação, ela é individual. O seu direito da vida eterna está em você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, em você se arrepender dos seus pecados e confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e abandonar o pecado. Amém? Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Ou seja, se é dentro do que a palavra de Deus permite, que nós possamos agradar, né, o próximo para a edificação. Mas se for para agradar para algo que não edifica, não podemos agradar. Porque também, se nós formos aprovar alguma coisa errada, que a pessoa faz que é errado, por exemplo, a pessoa guarda o sábado e diz que quem não guarda o sábado vai para o inferno. Está errado. A pessoa dá o dízimo e diz que quem não dá o dízimo vai para o inferno. Está errado. Então, nós não podemos agradar essas pessoas que distorcem a palavra de Deus. O Testemunho de Jeová fala que Jesus é um filho de Deus, né? Não que ele é o filho de Deus. Está errado. Os mormons dizem que um anjo apareceu para um cara lá nos Estados Unidos e deu um outro livro. Se é fora da Bíblia, está errado. Não podemos agradar esse povo. Edir Macedo fez pacto com Satanás. Ele mesmo confessa que fez. E você olha para o cara, toda vez que ele vai fazer dar alguma palestra, ou falar alguma coisa na igreja, algum vídeo, ele destila ódio. Ele fala com muito ódio, com muita raiva. Então, quer dizer, nós não podemos agradar. Essas certas coisas, certas pessoas que fogem, que são contrárias à palavra de Deus, nós não devemos agradar. Amém? Então, portanto, cada um de nós agrade ao próximo que é bom para edificação. Glória a Deus. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes como está escrito, né? Então ele não se agradou a si mesmo, ele procurou agradar o Pai que o enviou. Ele disse, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, a do Senhor. Então ele veio para agradar a Deus e não a si mesmo. As injúrias dos que ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então,
Tudo que foi escrito, irmão, de Gênesis a Apocalipse foi escrito para nós que somos a igreja do Senhor Jesus, para que a gente possa pregar a palavra de Deus e trazer as pessoas até o Senhor Jesus e levar o Senhor Jesus até as pessoas. Amém? Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, que Deus, o do Criador dos céus e da terra, possa nos fazer sentir como um corpo de Cristo, como o corpo de Cristo, porque todos nós somos um e viemos dele. Toda vez que alguém confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele faz parte desse corpo do Senhor Jesus e nós somos do mesmo corpo, uma só família, amém? Um só povo. Então, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir, o mesmo sentimento, de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, porque pertencemos ao Senhor Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós todos devemos glorificar a Deus, o Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho Jesus para morrer por nós. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então nós devemos acolher os fracos, aquelas pessoas que ainda não se converteram, acolher e ensinar para que eles se convertam ao Senhor Jesus e cheguem à estatura de varão perfeito e maduro na fé e possam ganhar almas para o Senhor Jesus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Então, Cristo foi constituído, irmão, ministro em prol da verdade de Deus, ministro da circuncisão, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. O Senhor Jesus veio por causa da promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Então, ele veio para confirmar. E ele é que é a salvação hoje. Não existe salvação sem ser com ele. E por ele e para ele. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Então, quando fala entre os gentios, falava sobre nós, dos confins da terra. Noutrora, nós éramos gentios, mas convertemos ao Filho de Deus, não somos mais gentios. Mas aqueles que não se convertem ainda permanecem gentios, porque não são da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Glória a Deus. E também diz, alegrai-vos aos gentios com o seu povo. Então, nós nos alegramos com o povo de Israel. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Então, todo o povo deve louvar a Deus. E nós que outrora éramos gentios, agora somos filhos de Deus. E o louvamos, porque confessamos o Jesus como Senhor e Salvador. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Então a nossa esperança, irmãos, de todo ser humano, é no Senhor Jesus. Não importa hoje se é gentio ou se é judeu, israelita, não importa. A salvação é para quem confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Se o cara é da tribo, de qualquer uma das 12 tribos lá de Israel, e não confessou o Senhor Jesus, ele está condenado ao inferno do mesmo jeito, porque Jesus é a porta. Jesus disse, eu sou a porta. Então, se é gentio ou se é judeu, se não confessar o Senhor Jesus, vai para o mesmo lugar, por meio dos infernos. Mas para a porta, para a salvação, é o Senhor Jesus. Amém? Jesus disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. E eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas, e aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então não importa se você é judeu ou se você é gentio, são iguais, se não confessarem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, serão condenados à prisão eterna no lago de fogo. Glória a Deus. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, o nosso Deus, irmão, que Ele nos conceda, glória a Deus,
toda gozo e paz e alegria, gozo e alegria, né? Satisfação e paz que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que morreu por nós. Que Ele nos conceda essa paz para que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo quanto à segunda vinda do Senhor Jesus, onde seremos arrebatados. Glória a Deus, aleluia. Então, meu querido, nós que somos mais fortes, ganhar almas para o Senhor Jesus, pregar a palavra de Deus, levar o Senhor Jesus até as pessoas que estão indo para o inferno, irmão. Ganhar almas. Em nome do Senhor Jesus, me ajuda. Seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo aí, ó. Rádio Palavra Viva, /Milvio no YouTube. Entra aí, tem dezenas de pregações, escolhe uma. Entra no seu grupo de WhatsApp aí, olha o nome das pessoas e compartilha, irmãos. Compartilha a pregação, bora ganhar alma para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. E você que está aí, meu irmão, meu amigo, eu vou te ensinar agora a sair da condenação eterna para a vida eterna. Para o que você estiver fazendo, vem na frente dessa tela e repete comigo. Repete aí. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo habite em mim e guarde em mim a Tua palavra para eu não pecar contra Ti. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E, meu Deus, me recebe como Teu servo, como Teu filho, porque eu confessei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus, você que fez essa oração pela primeira vez e a todos que estão assistindo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a paz e a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém.